Boa noite, professor. Tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Queria que você falasse um pouquinho do Corinthians no primeiro tempo e no segundo tempo. Por que o time cai tanto de rendimento conforme suas mexidas durante o jogo? Obrigado. Isso veio com tudo hoje. Bem, boa noite a todos. Antes de mais, eu queria... A minha primeira palavra vai para o Rio Grande do Sul, de expressar a minha solidariedade com todas as vítimas e as suas famílias que passam uma situação mais desafiante na sua vida, e para eles um abraço fraterno, e nesta altura para expressar que em meu nome, como líder deste grupo e a todos os jogadores, dizer que somos mais um a torcer por eles. Depois, dizer-vos que foi um grande jogo da minha equipa, onde a partir do momento em que o goleiro, o adversário, é eleito o melhor em campo, portanto, acho que diz muito daquilo que foi o jogo. Portanto, é um jogo em que basicamente teve um sentido único na primeira parte, portanto, e na segunda é evidente que, e isto é já para fazer um reparo relativamente ao distrato, que eu até compreendo que seja desafiante fazer um calendário desportivo onde tem tantas competições. Mas eu não aceito em nenhum momento que haja diferenciação, portanto, porque esta equipa hoje de Fortaleza vai jogar apenas na quarta. Nós jogamos na terça às 7 da noite, portanto, menos de 62 horas para podermos estar novamente a competir e talvez sejam os mesmos que estejam lá. Portanto, acho que se querem valorizar o espetáculo, o jogo, acho que devem... Eu percebo que seja também a televisão, que muitas das vezes prevalece relativamente àquilo que é a condição humana, mas eu acho que a igualdade de direitos é para todos e o Corinthians sai muito prejudicado sobre isso, para além de, depois além do jogo também sair prejudicada em 2 ou 3 situações que eu custa-me a perceber, mas como eu já vos disse anteriormente, eu não vou comentar a arbitragem. Relativamente à sua questão, que eu acho que é a que lhe interessa mais, relativamente à segunda parte, é evidente que quem impressiona e quem está sempre por cima do adversário, e o adversário tendo até uma profundidade de plantel muito grande, portanto, acabamos nós, mesmo na segunda parte, ser superiores ao adversário. É evidente que o jogo ali chegou um momento que ele acaba por ficar perigoso, portanto, em que o adversário consegue em 2 ou 3 situações, e o Carlos acaba por fazer uma grande defesa, talvez a única grande oportunidade que o adversário teve ao longo do encontro, mas também nós na segunda parte acabamos de ter as melhores oportunidades do jogo, portanto... A minha primeira substituição, tirando a do Mateus, é aos 25, 30 minutos, portanto, sabe que depois é difícil um ritmo alucinante, e mais, eu não sou obrigado a mexer na equipa. Portanto, isso aí das substituições e da ansiedade que as pessoas têm em ver mexer, eu não sou obrigado a mexer na equipa. Se os jogadores já estão adaptados ao jogo, se estão a ter a alegria e o prazer do jogo e nós sentimos que o plano estratégico está a ser completamente estabelecido e cumprido por eles, por que mexer? A única situação e que hoje fiz foi apenas por desgaste, portanto, e se eu tivesse mais, talvez tinha tirado mais, portanto, porque a intensidade que nós colocamos no jogo é difícil nós a mantermos durante 90 minutos. Portanto, estou muito orgulhoso deles, já o transmiti a eles, fizeram um grande jogo, uma grande partida, a equipa jogou muito bem, portanto, dentro daquilo que é a proposta que nós temos, nós não podemos esquecer que perante uma equipa que se conhece há bem muito pouco tempo e que tem um treinador novo também, nós jogamos contra equipas campeão da Libertadores, jogámos hoje com o finalista da Sul-Americana, jogámos na primeira rodada contra o Atlético Mineiro, talvez dos maiores investimentos, portanto nós, e com o próprio Red Bull Bragantino,
uma equipa difícil. Aquilo que destoa, e volto a frisar, aquilo que destoa foi o resultado no Juventude. Aí sim, e nós todos sabemos o que não fizemos e o que deveríamos fazer, e os jogadores têm respondido da melhor forma. Portanto, os meus parabéns para eles, não pelo resultado, porque nós todos hoje queríamos e merecíamos outro resultado, portanto, nós tivemos uma expectativa de golo de 2,15, portanto, eu não estou a dizer que foi um amasso, mas andou lá muito perto, principalmente na primeira parte o adversário nem conseguiu passar do meio campo, portanto, todos os jogos são diferentes, os contextos são diferentes, portanto, eu achei engraçado, e porque eu também não estive presente no último jogo em termos de coletivo, achei engraçado que as pessoas falaram, porque eu percebo, o Corinthians vende, e é aquele que dá notícia, e se ela for negativa, melhor ainda. Mas felizmente os jogadores têm respondido da melhor forma, têm crescido de forma individual e coletiva, mas este é um pequeno passo, portanto, porque nós na terça-feira já temos outro jogo e assim sucessivamente, portanto nós não paramos dentro deste calendário, mas no último jogo falou-se, e é por isso também ele está lá, o Carlos, que foi o melhor em campo, portanto fez ali, mas falou-se em sufoco. Quer dizer, como é que é possível ser sufoco se uma equipa teve 70% de posse de bola e a outra 30%? Eu não consigo entender. Aquilo foi a espaços do momento em que a outra equipa, 10 minutos, entra em campo, toda galvanizada, faz ali 1, 2 remates e o pessoal fica todo encantado. Ok. Depois foi, a partir do momento, nos últimos 10 minutos da primeira parte, em que o adversário, nós, numa situação em que o Wesley perdeu a bola, infelizmente para nós, deu uma transição, fizeram 2, 3 remates, realmente o Carlos fez grandes defesas, mas parece que ganhámos o jogo, apanhámos um sufoco, quer dizer, na segunda parte mandaram uma bola ao poste, ok, e isso é sufoco, nós não fizemos rigorosamente nada. É isso que nós intelectualmente temos que ser muito mais honestos naquilo que é a nossa crítica, a nossa análise, porque isto não chega aqui a dizer assim, a equipa jogou bem, mas expliquem porque é que jogou bem, ou jogou mal, mas porque é que jogou mal? Isso aí é que é uma análise mais criteriosa. Não chega aqui para vender e as pessoas ficam saídas daqui com uma opinião. Jogou mal, ok. E aqui o pessoal, que não estou a dizer quem é aqui, pessoal, olha, até na minha casa, não percebem nada de futebol. Portanto, se eu perguntar à minha mulher sobre futebol, ela não sabe. Se eu também lhe for perguntar sobre a atividade dela, eu aí também já não é a minha área. Portanto, acho que temos de ser intelectualmente honestos, principalmente nas nossas análises. Acho que, mais uma vez, não há vitórias morais, mas a minha equipa fez um grande jogo, estou muito orgulhoso dos meus jogadores, deram tudo para ganhar o jogo, portanto não há nada nem ninguém que possa tecer algum comentário contrário relativamente àquilo que foi o rendimento desta equipa no dia de hoje. Obrigado. Antônio, boa noite. Ainda falando um pouco de cansaço e dessa sequência positiva que vem tendo o Corinthians, isso tira um pouco o peso de um jogo de Copa Sul-Americana, porque me pareceu que os outros jogos da Sul-Americana, o Corinthians foi com um peso exacerbado e você teve que escalar ali força máxima dentro de uma sequência bem complicada em jogos de Campeonato Brasileiro e todo o desgaste. Você acha que um peso menor, talvez para o jogo de terça, até talvez para uma rodagem do elenco, você sente isso? Para mim não há rodagens de elenco, portanto, é aqueles que eu sentir que são os melhores para cada competição e todos os jogos para o Corinthians são importantes, portanto não há que baixar a guarda na Sul-Americana e depois voltar. É evidente que a nossa prioridade sempre será o brasileiro, isso eu não vou esconder, portanto é evidente que as Copas é uma boa oportunidade que nós temos de ir de grau a degrau dentro da competição e nós queremos continuar nelas, porque cada competição, cada jogo que nós entramos é para disputar os 3 pontos. Mas aqui na terça-feira temos um jogo muito importante, portanto, onde mais uma vez vamos ter que jogar para ganhar, como é nosso apanágio, portanto, e não vai haver poupanças, portanto, aqueles, eventualmente, se for um 11 diferente daquele que entrou hoje, não é por poupar ninguém, é aquilo que eu sinto, de acordo com a estratégia que foi montada para aquele jogo e aquele adversário, é aquilo que eu sinto que é o melhor para aquele jogo. Antônio, boa noite, Ivan Pinhatari, Dimensão Esportiva. Uma impressão que eu tive no primeiro tempo, até pelo volume de chances que o Corinthians vinha criando, é que talvez tenha faltado, o time talvez tenha sentido falta de um 9 de ofício, por mais que o Romero já tenha jogado várias vezes nessa posição. Eu queria saber se você concorda com isso e se você concorda, por que já não voltar para o segundo tempo com o próprio Pedro Raul, que acabou entrando, ou o Arthur Souza, que inclusive não joga desde antes de você chegar ainda com o Mano Menezes?
Olha, vou-lhe dar um exemplo agora que me veio à cabeça. A Espanha ganhou a Eurocopa sem centroavante, portanto, e não deixou de ganhar e marcar golos e de fazer boas exibições. Portanto, o Romero fez um grande jogo. Portanto, dentro daquilo que eu lhe pedi, fez um grande jogo. É um jogador de taxa de trabalho altíssima, um jogador que joga tanto em apoio como com profundidade, é um jogador muito assertivo nas suas ações, um jogador que percebe e entende o jogo. Repare, nós tivemos 2 ou 3 situações na pequena área, nós tivemos azar que acertámos no goleiro, portanto, se saísse 1 metro ao lado era golo. Portanto, na primeira parte tivemos uma do Raniel em cima da linha de golo, onde nós criámos uma situação de 4 contra 2 dentro da área, a partir de cruzamento. Portanto, eu acho que o que faltou mesmo hoje foi a eficácia que, por exemplo, tivemos muita no jogo contra o Fluminense, portanto, porque quem cria uma expectativa de golo e faz 20 finalizações, quase 10 no golo, e uma expectativa de golo 2,15, portanto, eu acho que não faltou o golo, foi a única coisa que eu lhe posso dizer que faltou.